Abram a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Nós precisamos fazer uma leitura um pouco extensa hoje, irmãos. Os irmãos me ajudem aí em nome de Jesus, né? Então, Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como fosse rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E ali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação na qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia, e de Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça
e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã, e houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. E na segunda vez José se fez reconhecido por seus irmãos, e se tornou conhecido de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. E este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante
40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Celso, você pode me ajudar a continuar lendo aí? A partir do versículo 38. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava, no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? Caso não levantastes tabernáculos de Maloque e a estrela dos deuses de Renfa, figuras que fizestes para adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-se recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, ele lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a mão que fez todas essas coisas? A minha mão? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não o guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rilhavam-se os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à tua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tampavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia a sua morte. É isso, obrigado.
Irmãos, esse capítulo 7 e capítulo 6, basicamente, eles falam, né, desse nosso irmão amado Estevão, que foi o primeiro que entregou a sua vida em favor desse testemunho do Senhor Jesus. E com certeza, quando olhamos para a vida desse nosso irmão e a obra que o Senhor fez na vida dele, podemos receber do Senhor todo o impacto, todo o poder que visitou a vida desse nosso querido irmão. E Deus tem colocado no meu coração, irmãos, algumas coisas que têm sido assim de grande valor na minha vida, e eu queria compartilhar isso com os irmãos nesta noite. Inicialmente eu queria, junto com os irmãos, olhando para esse capítulo 6 e 7, ver quem era Estevão. Estevão com A e com O e com tio, viu? Nós não lemos os primeiros versículos do capítulo 6, Estevão, de Atos, né? Mas já no começo do capítulo 6, nós temos aí registrado coisas preciosas a respeito de Estevão. Se olharmos para o versículo 3 do capítulo 6, nós notamos que Estevão foi um daqueles 7 irmãos que foram escolhidos pela igreja ali em Jerusalém para formar aquele grupo de diáconos, né, que seria encarregado, seria designado para cuidar das necessidades das viúvas, que com certeza já era em grande número ali na igreja de Jerusalém, e naquela assistência diária, notamos, lendo aqui o livro de Atos, que algumas não estavam sendo bem assistidas, né, bem cuidadas, provavelmente pelo número, né, pela quantidade de viúvas, né, que todos os dias precisavam ser. Então foi da parte de Deus dada essa ordem, essa orientação, para que esse grupo de diáconos fosse formado para que cuidasse dessa parte. Estevão era um deles. E ele era um desse grupo de 7, né, porque a palavra de Deus aqui fala que a sua vida preencheu aqueles requisitos, né, que o próprio Senhor colocou no coração dos apóstolos para que fosse colocados, né, como regra, como algo que quem fosse chamado, eleito para ocupar aquela posição, tinha que ter na sua vida. Então, olhando para o versículo 3, nós vimos que uma das exigências, né, para fazer parte desse grupo era que a pessoa tivesse uma boa reputação. Então, Estevão era um homem que tinha, né, dentro da igreja, da casa do Senhor, e com certeza também fora dela, uma boa reputação. E também era necessário, né, ser um homem cheio do Espírito Santo. Também está escrito aí no versículo 3. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo.
Eu acho que não existe nada mais precioso no Novo Testamento, e por que não em toda a Bíblia, que possa ser dito, né, que possa ser afirmado a respeito de uma pessoa, do que o que está sendo aqui afirmado a respeito de Estevão, né? O fato de ser cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença do próprio Deus. E Estevão também era um homem cheio de sabedoria, era um homem sábio. Uma característica, né, preciosa. E com certeza esta sabedoria aqui não era aquela sabedoria humana, né? Muitas vezes desnecessária, e quando se trata de fazer a obra do Senhor, completamente desnecessária. Sendo assim, Estevão era um homem que era cheio de sabedoria de Deus. Maravilhoso isso. Versículo 5. Estevão, então, foi feito participante, né, desse grupo. E aí no versículo 5 nós temos o nome dos demais. Pelos nomes nós sabemos que praticamente todos eles eram de origem grega, né? Pelo menos na língua, né? Eram judeus que falavam o grego, porque esses nomes são nomes gregos. E versículo 8. Versículo 8 diz que Estevão era um homem cheio de graça. Maravilhoso, né? Como definir um homem cheio de graça, irmão? Não era um homem engraçado, ele era um homem cheio de graça. Ou seja, era um homem que a graça de Deus podia ser vista nele de uma forma muito, muito real, muito consistente. A graça de Deus não dá para ser vista com o sentido da visão. A graça de Deus, para ela ser notada, para ela ser percebida, ela precisa se manifestar, ela precisa agir. Então a vida de Estevão, aquilo que Estevão era ali na igreja de Jerusalém, demonstrava que ele era um homem cheio de graça de Deus. E ele era um homem também cheio de poder. Cheio de poder. Poder de Deus. Um homem sobre quem e em quem repousava o poder de Deus. Porque Estevão realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10. Novamente, né, nós temos a palavra de Deus dizendo que os seus opositores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então Estevão tinha uma palavra poderosa, mas era poderosa porque ela procedia da sabedoria de Deus e do Espírito de Deus. Podemos dizer que Estevão tinha uma eloquência celestial.
Era um homem que, quando abria a boca, aqueles que tinham o privilégio de estar ao seu lado ouviam, com certeza, a voz de Deus. Estevão, irmãos, se a gente olhar para o versículo 3 que já lemos, capítulo 6, e lemos o 4 agora, diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, os apóstolos, se referindo a eles. E no versículo 3, que nós acabamos de ler há pouco, o final do versículo diz que aqueles que seriam escolhidos, né, seriam encarregados deste serviço de cuidar das viúvas, que até então vinha sendo feito pelos apóstolos. Então Estevão era um servo de viúvas. Um homem cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria, de boa reputação, através de quem Deus fazia grandes prodígios e grandes sinais, tinha como função principal servir as viúvas. Olhando novamente para o versículo 8, podemos afirmar que Estevão era realmente um vaso através do qual Deus fazia suas obras. Ele era um cooperador do Senhor. No versículo 59 e 60 do capítulo 7, isto me impressiona muito, me toca muito, né? A palavra de Deus diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele invocava e dizia: Senhor, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Irmãos, quem fez isto antes de Estevão? O próprio Cristo. Estevão era, no sentido completo da palavra, né, um imitador de Cristo. Era alguém que Cristo estava profundamente formado. Porque Estevão entregou a sua vida dentro de um quadro muito parecido com o Calvário. Ele entrega o seu espírito e ele pede misericórdia da parte de Deus em favor daqueles que estavam tirando a sua própria vida. Era alguém, como disse o apóstolo Pedro, né, vinha seguindo as pegadas, ou andando nas pegadas do Filho de Deus. Qual era o segredo de Estevão? Esta é uma pergunta muito importante e necessária. Porque o que Estevão experimentou, com certeza,
é o que o Senhor deseja que todos os seus filhos experimentem. Estevão é colocado pelo Espírito de Deus aqui nessas Escrituras, colocado o registro da sua vida, do seu testemunho, para mostrar quão maravilhosa é a obra do Senhor Jesus. E até onde o Senhor quer conduzir cada um de nós. E eu creio que, olhando para a vida de Estevão, o testemunho dele foi um desafio para toda aquela geração. Aqueles que tiveram o privilégio de conviver com Estevão todos os dias, com certeza foram desafiados por seu testemunho. Qual é o segredo dele? Esses 2 capítulos, eles vão dar a resposta para nós, porque em nenhum outro lugar da Bíblia se fala de novo da vida de Estevão. Apenas aqui. Se você olhar para o versículo 37 do capítulo 7, quando Estevão está fazendo o discurso para explicar o que ele vinha fazendo, nesse versículo 37, ele fala assim que Moisés foi quem disse aos filhos de Israel que Deus suscitaria dentre eles um profeta semelhante a Moisés. Se vocês olharem com atenção para a acusação que colocaram contra Estevão, ele foi acusado de estar falando mal de Moisés. De estar falando contra Deus. De estar falando contra a lei de Deus. E de estar falando contra o lugar santo, ou seja, contra o templo que havia lá em Jerusalém. E Estevão aqui nesse versículo 37, ali diante do sinédrio, do sumo sacerdote, das autoridades, ele fala assim, olha, foi o próprio Moisés que um dia disse que Deus levantaria um outro profeta. E Estevão não fala aqui, mas lá no texto que Moisés fez essa afirmação, diz assim, e todo aquele que não ouvir esse profeta deve ser morto. Estevão omitiu esta parte. Estevão só disse que Moisés havia profetizado. Que nesse ofício de falar ao povo de Israel, um dia ele seria substituído. Viria alguém maior que Moisés, mais importante do que Moisés. E vocês acham que Estevão estava dizendo o quê para o povo? Ele estava dizendo que esse profeta já havia se manifestado. Já havia chegado, que era o Senhor Jesus. Então, um dos segredos desta vida vitoriosa de Estevão foi que ele viu plenamente o Filho de Deus.
Estevão viu que todas as escrituras do Velho Testamento mostravam que era Cristo Jesus. Estevão andou mais rápido, com certeza, até mesmo do que os apóstolos. Tomando conhecimento por obra do Espírito na vida dele, da grandeza da manifestação do Filho de Deus em carne. Versículo 52, ainda nesse pensamento, ele diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão tinha compreensão, e falou isso para os judeus ali, que desde sempre, aqueles que anunciaram a vinda do justo foram perseguidos. E pior, ele disse, o justo veio, e esta geração tirou a vida dele. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que mais orou em favor da igreja, para que a igreja tivesse plena visão do Senhor Jesus. Se o nosso coração, os nossos olhos espirituais não forem abertos para vermos realmente o Senhor Jesus, nós não alcançaremos, nem individualmente, nem coletivamente, o que o Espírito de Deus alcançou na vida de Estevão. É necessário que os céus sejam abertos sobre nós. E essa visão espiritual do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus seja vista por nós. E Estevão tinha alcançado isso. Olhem no capítulo 6, versículo 15. Coisa interessante. Quando levaram Estevão para o Sinédrio, colocaram ele ali na frente das autoridades, o texto diz assim: todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como o rosto de anjo. O rosto de Estevão brilhava. Você se lembra de um homem que ficou um tempo na presença de Deus e quando ele saiu de lá o seu rosto estava brilhando? Você se lembra de alguém? Quem teve essa experiência tremenda? Moisés. Só que a glória vista no rosto de Estevão, de Moisés, durou pouco tempo, não é verdade? E quando ela começou a ir embora, Moisés cobriu o rosto para que ninguém visse que ela já estava indo. Mas aqui temos Estevão com o seu rosto brilhando. Estevão não tinha necessidade de colocar um véu, porque esta glória não ia embora do rosto dele.
No capítulo 7, versículo 2, quando Estevão começa o seu discurso, ele diz assim: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia. Por que será que Estevão chamou Deus aqui de Deus da glória? Deus era conhecido no Velho Testamento por tantos nomes, mas ele chama Deus de Deus da glória. Porque Estevão, irmãos, estava conhecendo a glória de Deus e o Deus de toda a glória. Estevão, com certeza, como poucos, ou talvez como nenhum deles ali naquele dia, naquele momento, conhecia este caminho da face de Deus, ou do Santo dos Santos, como ele. Estevão havia descoberto que a obra realizada por Cristo Jesus do Calvário trazia o homem de volta à presença de Deus de uma tal forma que ele, já nesta terra, podia participar da glória de Deus. Estevão, como nenhum outro, descobriu a verdadeira realidade da escada de Jacó, que Jacó viu em seu sonho quando ele fugia de Esaú, seu irmão, porque este queria tirar sua vida. Você se lembra deste episódio? Gênesis 28. Jacó fugindo, cansado, anoitece, ele deita e coloca uma pedra como travesseiro. E aí ele tem um sonho. E o que ele vê nesse sonho? Os céus abertos e uma grande escada que liga a terra até os céus. E ele via que os anjos de Deus subiam e desciam por esta escada. E quando ele acorda do seu sonho, ele fala algo tremendo, né? Ele diz: aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Deus mora aqui. Tem um buraco aqui que une a terra e os céus. Os que estão lá vêm para cá e depois que estão aqui voltam para lá. O que Jacó estava vendo, irmão? Ele estava vendo a obra que o Senhor Jesus faria na cruz, que seria suficiente e eficiente de tal maneira que céus e terra novamente podem ser unidos. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele fez separação entre o homem e Deus. Ele fez separação entre terra e céus. Fomos expulsos da face de Deus e destituídos de toda a glória. Não ficou absolutamente nada de Deus em nós, homens. E nada de nós, homens, em Deus. Mas o Senhor Jesus restauraria isto. De tal forma que Cristo em vós, como disse Paulo, a esperança da glória.
Quando Felipe encontra o Senhor Jesus, logo em seguida, ele encontra Natanael e diz para Natanael: nós encontramos, Natanael, o Messias, de quem escreveu Moisés, e eu quero te levar até Jesus. Então Natanael e Felipe vão até Jesus, e quando Jesus vê Natanael, ele diz: eis aí um homem, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Felipe, espantado com esta fala de Jesus, lhe faz uma pergunta: Senhor, de onde me conhece? E Jesus diz para ele: Felipe, eu te vi debaixo da figueira. E Felipe cai prostrado diante do Senhor e diz: Senhor, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que deveria vir. E Jesus fala algo interessante para Natanael, aliás, diz: Natanael, só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Com certeza, você vai ver coisas maiores. Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, descendo e subindo. Agora não sobre uma escada como viu Jacó, mas sobre o Filho do Homem. Ou seja, Natanael, você vai ver que eu unirei os céus e a terra. Eu restaurarei esta comunhão bendita e eterna entre Deus e o homem, de tal forma que a glória de Deus poderá ser vista de novo na face e na vida do homem. Estevão conheceu isto e experimentou isto. Olha o final do capítulo 7. Ele está terminando o seu discurso, está exortando os judeus, seus compatriotas. Versículo 55. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aonde, irmãos? No céu. Provavelmente Estevão estava num prédio, estava debaixo de um telhado. Mas o texto diz que ele viu os céus e aberto. E viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão, ele não teve essa visão só nesse momento. Estevão vivia debaixo desse céu aberto. Estevão vivia de uma tal forma, na presença do Senhor, que nele se cumpriu, estava se cumprindo todo o favor da obra redentora do Filho de Deus naquele Calvário. Estevão conhecia o que Paulo chamou, vamos dizer assim, de contemplação da glória de Deus na face de Cristo, quando ele escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos dar uma olhadinha?
Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou começar no 15 para ficar mais claro o contexto, né? Mas até hoje, disse Paulo, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Sobre o coração de quem? Dos judeus, que até então não tinham crido no Senhor Jesus. Não tinham visto que o Senhor Jesus era aquele que foi prometido. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quem transformou a vida de Estevão? Qual era o segredo desta vida tão maravilhosa que podemos ver em Estevão? De onde vinham os recursos para a vida de Estevão, que fez dele o primeiro mártir, a primeira testemunha que entregou a sua vida por causa do nome do Senhor? Ela vinha, querido, desta contemplação, ou desta vida, onde os céus são abertos e o Filho de Deus pode ver quem realmente é o Senhor Jesus. Às vezes, né, irmãos, acreditamos em tantas coisas fracas. Lançamos mão, né, de tantas coisas fracas que não tem poder algum de mudar a nossa vida. E deixamos de lado ou nunca tocamos a bendita provisão de Deus, que tem poder para fazer de nós participantes de tudo aquilo que Ele é. Estevão conhecia esse caminho. E o seu rosto brilhava como o rosto de anjo. Mas por que Estevão foi morto? E por que ele foi perseguido? Se ele era alguém tão especial na terra. Olhando para a vida de Estevão, não temos dúvida de que Estevão era uma preciosidade, que deveria ser amada e respeitada por todos. Mas parece que não é isso que nós vemos aí, é? Não parece uma contradição, queridos? Alguém de boa reputação, alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio de poder, alguém que servia as viúvas, alguém que era capaz de imitar o Senhor Jesus, perdoando aqueles que tiravam a sua própria vida. Como pode um homem assim, tão especial,
estar sendo perseguido. E que perseguição, né? Vocês notaram que quando ele diz, para mim o céu está aberto, e eu estou vendo Jesus em pé, ao lado de Deus, estou vendo a sua glória. O texto diz aí que eles se enfureciam em seus corações e rilhavam os dentes. Você já viu alguém tão nervoso ao ponto de rilhar os dentes? Eu já vi porco bravo rilhar os dentes, né? Agora, um homem tão nervoso, tão bravo, tão irado, ao ponto de rilhar os dentes. Estevão, ele causava isso no seu entorno, porque na vida dele era possível ver a realização da obra de Cristo em favor dos homens. Na vida de Estevão, havia um testemunho onde ele afirmava de forma muito contundente que todas aquelas sombras do Velho Testamento haviam se cumprido no Filho de Deus. Que aquele contexto de parábolas e de figuras que foi uma preparação de Deus que apontava para o Senhor Jesus, isso tudo havia acabado. E que em Cristo, a realidade de todas estas coisas haviam sido estabelecidas para sempre. Irmãos, esse testemunho de Estevão, ele tirava todo um espaço aonde o diabo, por séculos, escravizou os homens. O testemunho de Estevão colocava de forma muito real o triunfo do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Estevão estava dizendo com a sua vida, olha, aquele que foi anunciado pela lei, pelos profetas, por este santuário, se cumpriu, porque ele veio. E todos os benefícios, e todo o triunfo que a sua vinda conquistou, para a glória de Deus, para o propósito de Deus, mas também para os homens, pode ser visto. Lógico que Estevão não dizia isso, né? Mas pode ser visto na minha vida. Eu não sei se você notou, mas no discurso de Estevão, nosso tempo está acabando, Estevão, capítulo 7,
Olha o versículo 23. Ele fala assim que quando Deus levantou Moisés para sair do palácio de Faraó e ir tentar pela primeira vez tirar o povo de Israel do Egito, o que o povo de Israel fez? Não quis Moisés. Não é correto afirmar que a primeira tentativa de Moisés tirar o povo do Egito não vinha de Deus. Vinha de Deus. O texto aí diz que vinha de Deus. É verdade que Moisés não estava pronto. Ele precisava de um trabalho especial. Mas aquele primeiro momento, aquele primeiro movimento, o texto diz que veio de Deus. A ideia veio de Deus. Porque Moisés lá no palácio, ele viu o vitupério de Cristo. Mas o povo de Israel não quis Moisés. Não está escrito aí no versículo 23? Quando contemplou 40 anos, veio a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E aí, no primeiro dia, ele defende um, e para defender ele precisou matar um egípcio. No outro dia, quando ele foi tentar apaziguar uma briga, falaram para ele, mas quem te colocou como juiz sobre nós? Resistiram Moisés, e Moisés teve que fugir. Neste momento, Israel dá o primeiro aviso de que ele não quer ir na direção de Canaã, não quer ir na direção de Cristo Jesus. Ele não quer se alinhar com o propósito eterno de Deus. Se você continuar vendo, versículo 35, depois Moisés vai para o deserto, fica 40 anos, né? Deus manda Moisés de novo. Versículo 35. E a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. E aí o texto diz que Moisés, com a assistência do anjo, fez grandes milagres no Egito, né? E tirou o povo de lá. Não foi isso? Mas só que, no meio do caminho, ou bem no começo do caminho, enquanto Moisés estava ouvindo a palavra de Deus no Monte Sinai, para continuar essa caminhada, essa jornada em direção a Cristo, o que o povo faz? Pede para Arão fazer um bezerro de ouro. E o texto aqui fala que em seus corações, versículo 39, eles voltaram para o Egito. E não teve jeito. Durante os 40 anos, Israel caminhou em rebelião e em idolatria. E construiu o tabernáculo de Maloque e da estrela do deus Renfã. E prestaram culto a estes deuses. E ali no deserto, Deus disse, eu vou enviar vocês para além da Babilônia. Irmãos, Estevão está numa continuação deste testemunho
que Deus vem dando desde o tempo eterno a respeito de seu Filho Jesus. E que para Israel, bem antes deste dia, Moisés foi levantado para conduzir o povo até Canaã e introduzir o povo em todas aquelas coisas que falavam do Filho de Deus. Porque Deus deu o tabernáculo para estar com o povo, que era uma figura da presença do Senhor Jesus. Mas o povo desde lá não quis. E em seus corações voltou para o Egito e adorou ídolos. Então Estevão diz o que para eles? Homens, 51, de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis agora. E aí nós já vimos o resto da história. Pegaram Estevão e tiraram a vida dele. Mas quem está por trás disso? O diabo. Apóstolo Paulo, que aqui ajuda a segurar a roupa daqueles que apedrejaram Estevão. Depois de vários anos, ele vai dizer: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Ou serão perseguidos. Porque todo aquele que por rebelião, por pecado, por dominação do diabo, se mantém contra Cristo, não será capaz de suportar o testemunho daqueles que conhecem a face do Filho de Deus. Essa semana eu conversava com um irmão e eu disse para ele assim: nós não podemos escolher o caminho ou a posição onde somos perseguidos. Ninguém pode dizer, nenhum filho de Deus pode dizer: eu escolho ser perseguido ou sofrer por Cristo. Isso não é possível. Toda a dificuldade que o Filho de Deus enfrenta nesta terra, ele enfrenta como consequência dele conhecer a face do Senhor Jesus. Estevão conhecia de tal forma a face do Senhor Jesus, e sobre ele havia um céu tão aberto, que ele se tornou insuportável para este mundo governado por Satanás. Somos apreciados ainda, irmãos? Esta é a grande pergunta.
se ainda somos apreciados, se ainda há lugar para nós, se ainda somos aceitos, se ainda podemos estar próximos, sem nenhuma dificuldade, é porque a nossa face ainda não brilha como face de anjo. Porque na medida em que esta glória for sendo vista em nosso rosto, como reflexo do rosto daquele que é a glória de Deus, nós vamos ouvir o barulho dos dentes brilhando em nossa voz. Que o Senhor nos ajude. Estevão, ele nunca recuou. E lendo a história de Estevão, eu tenho o sentimento de que ele tinha consciência de que estas coisas poderiam acontecer. Mas nem por isso ele deixou de dar testemunho delas e de viver intensamente, gloriosamente, em união com o Filho de Deus. O Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude.